Muito bem. O nosso estudo de hoje é a continuidade, é a continuação do estudo do nosso Livro dos Espíritos, a quarta parte, Esperanças e Consolações. O primeiro capítulo, Penas e Gozos Terrenos, nós estudamos recentemente. Só um instantinho. Nós vamos então, nós tratamos no nosso estudo anterior da segunda parte, perda de entes queridos, né, que é ali a parte segunda, que é a segunda parte daquele estudo, né, a partir da questão 934, que é o que a gente vai fazer, né, beleza, Zé? Que é o que a gente vai começar agora, porque nós fizemos um bate-papo, foi muito mais assim geral, genérico, do que tratar propriamente desse tema aqui no nosso Livro dos Espíritos. Então hoje a gente começa por aqui, para já concluirmos essa nossa tarefa. Na questão 934, Kardec pergunta aos espíritos se a perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto ela é irreparável e independente de nossa vontade. Isso porque quando se trata sobre penas e gozos terrenos, de um modo geral, o que Kardec tentou analisar no início, na primeira parte desse capítulo, que falava sobre felicidade e infelicidade relativas, ele abordava exatamente sobre dores reais, dificuldades reais, situações realmente problemáticas, e não uma potencialização, uma dramatização da nossa parte, diante de um problema que acaba sendo, muitas vezes, muito mais, tornando-se muito mais difícil pela nossa incompreensão, pela nossa rebeldia, pela nossa revolta, do que um problema legítimo mesmo, né? Porque quando se fala sobre dificuldade, a gente pode perguntar para uma pessoa que tem, por exemplo, no caso de condições financeiras, uma pessoa que tem uma boa condição financeira e de repente por causa de uma perda, ela acaba se colocando como a pessoa mais infeliz do mundo, e ao mesmo tempo uma pessoa que tem poucos recursos, mas consegue sobreviver, se torna infeliz porque não consegue ter aquilo que os outros têm, principalmente porque a sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade bastante consumista, uma sociedade que transmite nos seus programas de televisão, nos seus comerciais, em tudo, sempre aquela ideia de quanto mais você tem, mais feliz você se torna, né? Então a gente assiste uma novela, por exemplo, e ali nós temos uma cenografia que mostra pessoas que vivem muito bem, pessoas bonitas, pessoas que são super elegantes, isso e aquilo, pessoas que causam problemas e não sofrem por isso e tal. De repente a pessoa olha para a própria vida e fala: minha vida é um tormento, minha vida não serve para nada. Então, na verdade, se ela souber administrar a vida dela dentro daquilo que ela tem e dentro daquilo que ela precisa, ela vai ter uma vida feliz, relativamente feliz dentro daquela condição. E aquela revolta que ela vai sentir pelo fato de não ter aquilo que ela não pode ter, aquilo que vem de uma forma ilusória, é para ela, na verdade, uma infelicidade que ela mesma gerou, que ela não tem legitimidade, podemos dizer assim. E quando se trata de perda de entes queridos, Kardec coloca aqui agora de um modo bastante claro, que a pergunta que ele traz é exatamente essa: a perda de ente não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é ela irreparável e independente da nossa vontade? Quer dizer, a perda de um ente querido não é alguém que a gente causa simplesmente por um capricho, não é um sofrimento banal que por uma distração ou por um motivo qualquer nós mesmos provoquemos, é algo que realmente é legítimo e traz ali para nós, conforme os Espíritos dizem, talvez seja uma das dores mais difíceis de serem consoladas no coração de uma pessoa que se separou desse ente, seja um pai, um amigo, irmãos, sejam cônjuges, seja lá qual for o grau de parentesco ou o grau de amizade que tenham. Então, os Espíritos colocam que essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova de expiação e lei para todos. Ou seja, mostrando que essa é uma causa de sofrimento que vem para nós como uma prova de caráter. Uma prova que vem aqui nos estimular a compreensão da vida, a continuidade da vida, a imortalidade da alma, a valorização da presença dos entes queridos durante a sua existência terrena, não simplesmente valorizar depois. Normalmente as pessoas vivem um tormento, vivem aquele tormento, né, num relacionamento, e quando acontece um desencarne, todo mundo chora, todo mundo lamenta e tudo mais, né? Então, na verdade, essa situação de perda mostra exatamente isso, né, que a gente tem que, como diz a música, né, de Renato Russo, a gente deve amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque depois que houver a separação, não adianta a gente querer lamentar pelo tempo que se perdeu.
Aliás, esse é um dos grandes dramas que todos os espíritos vivem durante a sua existência, é simplesmente olhar para trás e perceber o que perdeu tempo. E essa perda de tempo, muitas vezes, ela acaba sendo irreparável porque não tem como voltar atrás e consertar aquilo. A pessoa vai ter que começar de novo, refazer tudo aquilo, reconstruir aquilo que se perdeu. Então isso atinge a todas as pessoas. Então mostra claramente que aqui no nosso mundo de provas e expiações, não importa onde você more, não importa o tipo de vida que você tenha, todos vão sentir, sem exceção, a separação de um ente querido. Salvo aquelas pessoas, isso já é uma exceção à regra, aquelas pessoas que simplesmente não valorizam qualquer tipo de relacionamento. Elas se isolam, não têm interesse nem necessidade, dentro da sua concepção de vida, de ter ali relacionamentos mais profundos, daí então qualquer pessoa que desencarnar não vai fazer diferença nenhuma. Mas ainda assim é muito raro, porque mesmo que a pessoa não tenha um ente querido humano, muitas vezes tem um ente querido animal. E é uma curiosidade, porque no nosso trabalho de atendimento fraterno, a gente tem percebido uma situação bastante curiosa, que é muita gente nos escrevendo falando sobre perda de animais. Alguém que nos fala sobre a perda de um passarinho, a perda de um gato, a perda de um cachorro. E aí pergunta, né, olha, aquele animal fazia parte da nossa família. Estava tantos anos vivendo com a gente, só que para onde ele foi, qual vai ser o destino dele, porque a gente ama muito, a gente tem muita saudade e tudo mais. Então mostra que o ser humano, né, por ter esse sentimento nato de afeição para aqueles que convivem com ele pode dedicar tanto a uma pessoa, a um ser humano, como a um animal. O afeto continua sendo o mesmo. O importante é que, ao destacar nessa situação, é exatamente isso, que diante da perda vem o sofrimento. E esse sofrimento muitas vezes é inconsolável. Nós temos ali casos de pessoas que simplesmente modificaram completamente a sua vida pelo fato de perderem uma pessoa amada, né, que tiraram dela aquela estrutura psicológica, aquela base psicológica. E aí então mostra que é uma prova. O que nós vamos aprender exatamente com essa prova? Normalmente nós questionamos. Poxa, mas será que eu teria que aprender dessa forma? Será que não seria mais fácil dizer quais coisas estão erradas, em vez da gente passar pela experiência? Certamente a gente questionaria as leis divinas, né? Aliás, se a gente pudesse mandar um e-mail para Deus e começar a perguntar para ele sobre o trabalho que ele faz aqui no universo, a gente daria muito palpite ali para poder mudar um pouquinho as coisas, né? Olha, não precisa ser assim, faz a coisa de outro jeito, que ia ficar muito melhor para todos nós e tal. Então a gente tentaria minimizar as experiências que a gente vivencia. Só que pelo fato da gente se encontrar ainda numa condição de bastante infantilidade, de imaturidade, somente através das experiências realmente difíceis é que a gente consegue assimilar uma lição. E essa, infelizmente, para nós ainda é uma condição. Os espíritos amigos falam para nós que nos mundos mais evoluídos, pelo fato da comunicação entre os encarnados e os desencarnados serem muito íntimas, não existe aquele privilégio de que somente uns são dotados de determinada experiência, enquanto que outros não são. Uns são médios, os outros não são. Existe todo mundo acredita ou ninguém acredita. Como é que as coisas seriam? Nos mundos mais evoluídos, todo mundo fala com todo mundo. Os espíritos amigos estão sempre em contato. Daí então que quando você fala que está na hora de desencarnar, isso não provoca tanto choque. Para nós ainda é uma fantasia, uma utopia, é algo que foge um pouco da nossa compreensão, mas a compreensão da vida e da morte, conforme o espírito vai evoluindo, fica tudo mais fácil, tudo mais simples. A Val colocou, eu tive uma cachorrinha pincher, né, que era como uma criança. Ela morreu em dezembro e eu engravidei em janeiro, né? Creio que ela veio para me preparar para ser mãe, né? Olha, é muito subjetivo, né, Val? Cada um sabe exatamente a forma como essas amizades nos sensibilizam, cada um sabe como a gente vai se preparando psicologicamente para as experiências da vida, né? O importante é que toda experiência seja positiva, isso é o que vale para todos nós. Armando lembrou aqui, né? Deus fez o mundo em 6 dias porque não tinha ninguém para dar opinião, né? Porque ia ser uma bagunça, sem dúvida nenhuma, né, Armando? Ia ser um Deus nos acuda. Então aqui, os espíritos então continuam dizendo para nós, né, que apesar de ser uma prova muito difícil, de ser uma prova que assola todos os corações, nas mais variadas idades, nas mais variadas regiões do nosso planeta, existe uma consolação. Essa consolação que para nós ainda, ela se encontra num processo de desenvolvimento, ainda naquele projeto inicial, naquela condição inicial. E isso a gente pode colocar, por exemplo, através das comunicações com os espíritos. E essa questão da psicografia, hoje sendo aceita com muito mais facilidade,
pela sociedade de um modo geral, embora muito poucas pessoas tenham tido experiências nesse sentido de receber a comunicação de um ente querido, ela é aceita de uma forma já não com tanta resistência, pelo fato da mídia explorar isso com muita intensidade, né? A gente lembra que na época em que o Chico estava encarnado, falar de psicografia era uma coisa absolutamente comum. Aquela postura dele colocar a mão na testa, de escrever com rapidez, aquela coisa, todo mundo já conhecia. Poucas pessoas conheceram, vivenciaram a experiência, mas todo mundo já conhecia. Até mesmo aqueles que não aceitavam, né, que tentavam colocar ali os seus sistemas, né, aplicar os seus sistemas, as suas explicações, para se aquilo era realmente legítimo, se era uma alucinação, se era um charlatanismo. Cada um colocava ali o seu ponto de vista. Mas interessante é que a partir do momento em que as comunicações entre os espíritos começaram a se estabelecer já na época de Allan Kardec, e antes disso talvez, né, porque a gente lembra que psicografia propriamente dita, ela começou somente a partir daqueles trabalhos realizados por Kardec e pela sociedade, mas a comunicação entre os vivos e os mortos já era comum, desde a história, né, da mais antiga história da humanidade, onde os espíritos se comunicavam através de visões, através de sonhos, através de psicofonias. E ali eram pessoas especiais, né, eram consideradas pessoas com uma faculdade sobrenatural, pitonisas, profetas, né, aquelas pessoas de grande importância para determinadas sociedades. Tem um livro muito interessante chamado Os Videntes na Bíblia. E nesse livro mostra, né, cada um dos capítulos da Bíblia em que traz para nós ali informações sobre as experiências que cada um vivenciou. Aqueles nomes como Samuel, Daniel, José. E para quem gosta de Antigo Testamento e Novo Testamento, está cheio de histórias, de relatos sobre comunicações entre vivos e os mortos. Mas aí sempre naquele sentido de trazer para nós um novo conhecimento, direcionar uma sociedade através de revelações, através de orientações, nunca voltada para esse aspecto da consolação. Quando Allan Kardec começou então a se comunicar com os espíritos, né, ele especificamente, através das mesas girantes, através da prancheta, através depois da psicografia, ele começou a perceber que a comunicação por si mesma não tinha grande importância. Porque muitas vezes a gente se preocupa muito mais com o fenômeno. Como é o caso, né? Nós estudamos ontem, falamos um pouquinho sobre casas assombradas, lugares assombrados, e nessa questão a gente pensa assim, né? O grande espetáculo desse tipo de fenômeno é exatamente a assombração presente num local. Só que na verdade esse é o fenômeno, mas entender o porquê do fenômeno é algo que é muito novo para todos nós. Isso mostra, por exemplo, né? Só um instantinho, pessoal. Vocês estão me ouvindo, né? Me dá um ok, por gentileza. Que deu uma travadinha rápida no meu pautal. Que beleza, então. Né? Isso mostra, por exemplo, que ninguém pergunta quem são os espíritos que estão ali presentes. Qual é a história daquele indivíduo, por que ele sofre, o que pode ser feito para aliviar o seu sofrimento e tudo mais. Então, quando o Kardec começou a trabalhar, né? Bom dia, pessoal. Começou a trabalhar com um fenômeno propriamente dito, quando ele começou a trabalhar, a estudar o mecanismo do fenômeno, ele começou a perceber que não era simplesmente o fenômeno, mas eram ali inteligências que estavam se comunicando. E ele percebeu que esse recurso, esse tipo de comunicação, trazia um grande alívio, principalmente para quem tinha perdido um ente querido, para quem tinha se separado de um ente querido. Por isso, então, Kardec, os espíritos colocam, né, mas é uma grande consolação poder descomunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, quando se fala em psicografia, mesmo ela sendo muito combatida nos tempos atuais, a gente vai ver na próxima questão que fala exatamente sobre isso, né, sobre a profanação, sobre o pecado, sobre a proibição das comunicações com os espíritos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas hoje a gente já tem. Tanto é assim que as pessoas que quando não têm possibilidade de se comunicar com seus entes queridos, dentro das religiões que elas vivenciam, onde elas vivenciam aquelas experiências, normalmente elas vão ao centro espírita. Sejam ali, por exemplo, encaminhadas por alguém, vão por conta própria, respiram fundo, vão tomadas de coragem. E nós tivemos uma experiência muito interessante em 2010, na época em que o Chico Xavier estava encarnado,
E o que o filme Chico Xavier mostrava a psicografia, Nosso Lar também veio trazer ali a sua contribuição, né, no ano passado. E aí então houve um aumento sensível na frequência de pessoas que não eram espíritas nas instituições em busca de psicografias. Um amigo nosso, que é um dos coordenadores de um trabalho de atendimento fraterno de uma casa espírita, ele dizia que as pessoas o paravam no corredor mostrando foto de filhos e amigos que tinham desencarnado, pedindo uma comunicação, sem nenhuma formalidade. Escuta, olha, vocês podem me ajudar, eu queria receber uma comunicação do meu filho. Aí depois é orientado, naturalmente, como as coisas funcionam, que não dependem, que nem todas as instituições fazem esse tipo de trabalho, coisa e tal. Aquela orientação básica para que as pessoas possam ter um pouco mais de compreensão a esse respeito. Mas o detalhe é que muitas dessas pessoas começaram a se aproximar das casas espíritas em busca de comunicação pelo fato de assistirem na televisão a possibilidade desse contato. Nós tivemos, por exemplo, dos trabalhos baseados do Chico Xavier, nós tivemos As Mães de Chico Xavier, que foi um documentário, né, que foi um filme que foi produzido contando histórias de mães que perderam ali os seus filhos, né, por acidente, por drogas, né, e outros casos. E aí então as pessoas assistiam isso no cinema e se emocionavam, porque contava ali, eram 3 mães, para quem não conhece vale a pena conhecer, eram 3 mães que tinham vivido experiências diferentes, né? Então esses 3 casos diferentes mostravam situações de mães que tinham ali recebido aquela consolação. E depois, futuramente, um outro documentário também que foi lançado nos nossos cinemas foram as cartas psicografadas por Chico Xavier. Não as cartas de Chico Xavier, né, aquele caso do tribunal, da absolvição de 3 pessoas que cometeram um homicídio e foram absolvidas pelas suas vítimas, né, através de uma psicografia, mas as cartas psicografadas por Chico Xavier. E ali mostra uma coletânea de depoimentos de pais e mães que conseguiram as comunicações através do Chico e que ou se aproximaram do Espiritismo pelo fato de terem essa comunicação, ou se fortaleceram mais ainda. Ou muitos ainda, tem até uma família judia, que é bem interessante, que o pai, por exemplo, apesar de ter se sentido muito feliz com a comunicação do filho, continuou sendo judeu. Não tem aquela necessidade de dizer assim, por causa de uma comunicação, por causa desse tipo de contato, eu tenho que mudar a minha crença. Ele aceitou aquela comunicação como sendo legítima, ficou muito feliz por tudo isso e manteve ali a sua crença pessoal. Né? Agradecido colocou, né, as críticas não têm sido boas para esse filme novo no cinema e a vida continua. Dos próprios espíritos que conheço assistiram o filme, né? Eu também não assisti, mas eu também já ouvi alguns comentários, Agradecido, né? O interessante é que apesar da boa vontade que se tem na produção desses filmes, falta um pouco de profissionalismo ainda, né? Tanto que a gente vê que, como no caso dos filmes que são lançados no Brasil, são filmes comerciais, e aí então tem ali uma mensagem apelativa, tem ali uma arrecadação muito grande, né? Então você pega, por exemplo, E a Vida Continua, que é uma história muito bonita, que poderia ter sido trabalhada, você coloca uma Tropa de Elite, por exemplo, que é um filme extremamente violento, mas que fez um sucesso estrondoso. Né? E essas deficiências que vão aparecendo é exatamente por causa disso, né? Por falta de condições, de recursos para poder fazer ali alguma coisa mais elaborada. Né? Então tem o filme dos Espíritos, também que foi lançado pela Fundação Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, que também lançou um filme com muito boa vontade, com muito interessante, com uma história bacana, mas muito fraco, em termos de efeitos. Né, mas é exatamente isso, né? É um mercado novo que vem se lançando, né? É uma experiência nova que as próprias distribuidoras, né, e as produtoras estão ali vivenciando para sondar exatamente qual é o alcance desse tipo de produção. E a gente espera, né, com toda a nossa torcida, que haja uma evolução nas produções e consequentemente também no mercado e por sua vez pela própria divulgação. Né? Não vi ainda não, César. Né? Eu só vi comentários, né? O Francis comentou comigo que ele assistiu. Então é uma que tem que ter paciência, a gente não pode exigir muito nas condições que o Brasil vivencia. A gente pode ver que os filmes que nós assistimos hoje, de um modo geral, são filmes muito fracos. São filmes que contam histórias, por exemplo, de... Bom dia, Wagner. Bom dia, Enio Suca. São filmes, por exemplo, que falam de comédia romântica, de histórias cômicas, histórias picantes, mas não fala de efeito especial, porque isso é muito caro.
Então, na verdade, com o nosso lar, é o tipo de tecnologia que nenhum outro filme no Brasil conseguiu atingir até hoje. O mais perto que eu me lembro de um efeito especial nesse sentido foi o filme dos Trapalhões. Eu era um garoto, eu tinha por volta dos meus 8, 9 anos de idade, os Trapalhões na Guerra dos Planetas, quando eles fizeram aqueles efeitos de nave espacial, aquela coisa toda. É o máximo que a gente chegou de efeito especial. Então não adianta a gente querer exigir muito de um filme espírita se nem os nossos filmes comerciais conseguem fazer isso. Eles utilizam palavrões, utilizam piadas picantes, utilizam vocabulários chulos, e isso dá ibope. Violência, isso dá ibope. Então nós como espíritas, nós temos que ter muita paciência com as produções, a gente tem que valorizar muito. Porque mesmo sendo fraco, quando a gente prestigia, isso significa que a gente está estimulando para novas produções de melhor qualidade. Não adianta a gente querer exigir alguma coisa que nós não temos condições de fazer. Se a gente quer ver, por exemplo, um filme como E a Vida Continua de modo perfeito, vamos contratar Steven Spielberg. E pagamos ali alguns milhões de dólares, vai ser um filme impecável. Só que, né, a gente quer fazer a nossa própria produção. Então temos que ter muita paciência, com muita tranquilidade. O nosso cinema não é uma fonte comercial muito forte, assim como o teatro também não é. Então temos que ter muita paciência com isso, né? Deixa eu ver aqui, um filme espírita, um filme com temática espírita. Quando a gente fala em temática espírita, são os temas estudados pelo espiritismo, né, Wagner? Como reencarnação, como obsessão, como psicografias e tudo mais, né? Quando a gente fala de um filme espírita, é um filme baseado na própria codificação. Né? No caso desse livro E a Vida Continua, por exemplo, embora ele seja um livro considerado espírita pela sua fonte e tudo mais, ele é uma adaptação. E como toda adaptação, ele acaba tendo ali alguma coisa que o diretor acha muito mais interessante fazer do que seguir ao pé da letra, que não tem graça. Né? Mas vamos com calma que tudo vai dar certo. A gente vai conseguir evoluir nesse sentido também, não na questão dos filmes espíritas, mas na questão da produção do cinema nacional. Né? Regina, o próprio Nosso Lar também, quando ele trazia ali algumas cenas, as pessoas questionavam se era daquele jeito, se não era. É uma adaptação, não adianta a gente querer exigir muito. É muito complicado a gente chegar e falar assim, coloca na mão de um diretor que não é espírita e fazer com que ele faça um trabalho legítimo. Até porque também quando você relata alguma coisa, você tem um sentido para aquela ideia. Quando você mostra uma imagem daquela coisa, cada um mostra a imagem que vem na tua cabeça. Daí então a gente pode ter algumas distorções e tudo mais, né? Então a pessoa está considerando ali do nível médio, Wagner, né? Não é um filme absolutamente ruim, mas também não é um filme forte como se imaginava que fosse, né? Mas vamos com calma que tudo vai dar certo, né? O Enio colocou, imagino que o orçamento financeiro para fazer o filme Nosso Lar deve ter sido muito alto e o retorno também. Né, e o retorno também foi bastante alto. E a tentativa desse A Vida Continua talvez tenha caído um pouco na produção e, consequentemente, vieram as críticas também. Mas aquilo que eu falei para vocês, a gente tem que ter paciência, porque só o fato de lançar um filme como esse no nosso cinema já é um desafio vencido assim com grandes méritos. E se o próprio cinema nosso tem baixa qualidade, o que a gente vai imaginar, por exemplo, a respeito disso? Né? Eu não me recordo onde foi. Os efeitos especiais acho que foram produzidos lá, mas eu não sei onde foi não. Foi editado lá, né? Isso. O Nando colocou, né, acho que vindo com o tema espírita, o reencarnacionista, já é válido para despertar as pessoas. Também acho. Né? Com paciência a gente vai conseguir avançar. Né? Então, mas de qualquer forma, esses filmes, por exemplo, quando você lança um trabalho desse no cinema, que fala sobre psicografia, que fala, independente da qualidade do filme, só você pensar assim, esse livro foi psicografado por Chico Xavier. As pessoas já começam a pensar psicografia, os espíritos conversando, um ente querido que desencarnou pode se comunicar e tudo mais. Né? Então, dentro dos meios que nós temos hoje, que naturalmente através dos médiuns, nós conseguimos fazer ali um trabalho, um trabalho de comunicação bastante produtivo. Nós temos ali casas espíritas que são frequentadas por milhares de pessoas por mês, e poucas conseguem, né? A gente lembra, por exemplo, né, o Celso de Almeida Afonso, lá em Uberaba, ele que deu continuidade ao trabalho do Chico Xavier na comunicação, nas comunicações com os espíritos. Ali ele fazia, em cada reunião ele trazia no máximo 5 comunicações. E eram pessoas que vinham de fora, assim, ônibus e mais ônibus, para tentar comunicações, apenas 5 em cada reunião.
Então hoje as casas espíritas estão ali se expandindo um pouco mais esse tipo de trabalho, os médiuns estão se direcionando um pouco mais, porque a procura está sendo muito grande. E essa procura está sendo muito grande porque exatamente a divulgação também está sendo muito eficaz. Né? Então, quer dizer, vale a pena. Agora, o interessante é, os meios de que nós dispomos são os médiuns. Enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Aqui já entra uma questão muito interessante, que é exatamente ali o avanço da comunicação com os espíritos, não necessariamente em termos de mediunidade ostensiva, mas o mais interessante é em termos de novas formas de comunicação, como, por exemplo, a transcomunicação instrumental. Tem um artigo interessante que foi publicado na revista Super Interessante, né, perdoe minha redundância, de 2005, do mês de maio, chamado Vozes do Além, os mortos querem falar. Eu vou passar para vocês aqui vou fazer a leitura do texto, que eu achei bem bacana para ilustrar a nossa reunião de hoje, para a gente poder perceber que, com o passar do tempo, mesmo pessoas que não são espíritas, mesmo pessoas que não estão, não possuem a faculdade mediúnica para estabelecer esse tipo de comunicação, nós temos ali pessoas que são independentes e estão criando formas dessa comunicação. Vamos ao artigo então. Com a multiplicação da parafernália eletrônica nos últimos anos, não faltam opções para os mortos que quiserem enviar suas mensagens ao vivo. Até o home theater de sua casa pode servir de meio de comunicação com o outro mundo. Durante 20 anos, Konstantin Rodin gravou 72 mil vozes em fitas magnéticas. Não, ele não trabalhava num estúdio ou numa produtora de áudio. Dizem que os sons registrados por esse psicólogo e filósofo letão vinham do além. Ele era especialista em EVP, abreviatura em inglês de Fenômeno da Voz Eletrônica, uma das principais manifestações da transcomunicação instrumental, o contato entre os mortos e os vivos por meio de objetos inanimados. Rodin gostava tanto de sua coleção de frases e recados de espíritos que até hoje continua ajudando os estudiosos no assunto. O macabro dessa história é que ele morreu em 1987. A americana Sari Stepp, autora do livro Voices of Eternity, Vozes da Eternidade, inédito ainda no Brasil, afirma que volta e meia Rodin aparece nas ondas do rádio de algum colega ainda em atividade na Terra, enviando mensagens em prol da divulgação do fenômeno. Febre na década de 70, o EVP voltou recentemente das trevas graças ao filme Vozes do Além, quer dizer, recentemente para a época do lançamento do artigo, né, 2005. Vozes do Além, de Geoffrey Sachs, 2005. Ele conta a história de um arquiteto, vivido por Michael Keaton, que começa a receber declarações de sua finada esposa em gravações caseiras. No início ele é cético quanto à autenticidade das vozes, mas aos poucos fica obcecado com a ideia de conversar com a amada que partiu. Nos anos 20, o americano Thomas Edison, o mesmo que inventou a lâmpada elétrica, previu que um dia o homem seria capaz de construir uma máquina para falar com os mortos. Ele nem chegou perto de patentear tal equipamento, mas despertou o interesse de cientistas e religiosos, principalmente os ligados ao espiritismo. Nas décadas de 30 a 50, ganhou força a tese de que os espíritos podem enviar mensagens por meio de rádios, vitrolas e outros equipamentos eletrônicos. O interessante, o detalhe dessa passagem, é que principalmente cientistas e religiosos ligados ao espiritismo é exatamente pela aceitação da possibilidade da comunicação, da certeza da continuidade da vida, ou da crença, para a maioria, da continuidade da vida no mundo espiritual, e dos recursos que nós podemos utilizar para estabelecer essa comunicação. Daí então que nós temos grupos mediúnicos, casas espíritas, que têm ali os seus núcleos de comunicação, tentando desenvolver essa técnica. Landau de Moura, a gente vai falar um pouquinho sobre ele também, Brás, nesse artigo. Tá aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre ele também. Vamos em frente que a gente vai chegar. Bom dia, pessoal que chegou. Sou eu mesmo. Aqui um subtítulo. Em 1952, o frade franciscano Agostino Ermenetti e o monge beneditino Pellegrino Gamelli copiavam cantos gregorianos num gravador de rolo. De repente a fita arrebentou. Gemelli olhou para o céu e, em tom de brincadeira, pediu ajuda a seu pai. Mais tarde, no meio das músicas, escutaram a voz do pai de Gemelli dizendo: "Certo, vou ajudá-lo",
estou sempre com você. Chocados, eles repetiram o experimento e a mesma voz disse: Zucchini, é claro, você não sabe que sou eu? Zucchini era o apelido de criança de Gemelli, e ninguém, além dele próprio e o pai, sabia. Os dois contaram a história ao Papa Pio XII, mas o caso só veio à tona em 1994, pouco antes de Hermenetti morrer. O caso também pegou o produtor ucraniano Frederick Jungerson. Em 1959, ele gravava sons de pássaros para um filme, quando captou o que acreditou ser a voz de sua falecida mãe. Friedrich, você está sendo observado. Friedel, meu pequeno Friedel, você pode me ouvir? Impressionado, os 4 anos seguintes, Jungerson se aprofundou no estudo da EVP e registrou centenas deles, tornando-se um dos pioneiros na área. Rádios fora de sintonia, como aquele angustiante barulho de estática e o silêncio dos cemitérios, são os lugares preferidos do pessoal ligados à EVP. Como estamos cada vez mais rodeados de eletrônicos, podemos supor que aumentou muito a chance de encontrar um morto desesperado para trocar algumas ideias com os vivos. No século XXI, televisão, computador, videocassete, CD e DVD, fax e telefone celular podem conter uma mensagem do além com a mesma eficiência das fitas das primeiras experiências. Os espíritas são grandes incentivadores do estudo do fenômeno, por acreditarem na interação entre os mundos de cá e lá. Na falta de uma pessoa com poderes mediúnicos, os espíritos se manifestariam por meio de máquinas domésticas. Assim, o home theater da sua casa serviria de médium entre mortos e vivos. O que pensam os céticos disso tudo? Hoje, parapsicólogos sérios não se interessam por EVP, e a literatura moderna da parapsicologia não mostra qualquer evidência de paranormalidade nessas gravações. Escreve o psicólogo alemão James Alcock, integrante do Comitê de Investigação Científica das Alegações de Paranormalidade. As pretensas vozes seriam resultado da interferência de emissoras de rádio ou modulações cruzadas, quando os aparelhos eletrônicos captam acidentalmente transmissões em outras frequências. O EVP também surgiria de ataques de pareidolia ou apofenia, mecanismos perceptivos que levam as pessoas a ver imagens e ouvir sons que não existem. Isso é aquela história, né, que a gente ouve um chiado e a gente imagina que aquele chiado é um tipo de som. A tal da brincadeira de você olhar para as nuvens e imaginar que tem alguma imagem nela, né? Os cientistas batem pesado no fato de que as gravações mostram geralmente frases isoladas, como "Alô, você está aí? Não estamos sozinhos." É só isso que os mortos têm para nos revelar? A polêmica entre defensores e detratores é tamanha que sobrou até para o padre católico Roberto Landel de Moura, o primeiro brasileiro a fazer uma transmissão experimental de rádio em 1894, no alto da Avenida Paulista, em São Paulo. Os estudiosos da transcomunicação instrumental dizem que, paralelamente ao rádio, ele teria trabalhado numa máquina para falar com os mortos. Inclusive, teria obtido sucesso na empreitada. Já os céticos afirmam que, como o homem era um católico convicto, dificilmente teria tentado se comunicar com o além, um assunto que certamente desagradaria o Vaticano. Moura era visto andando com um pacote embaixo do braço, no qual guardava as peças do seu primeiro transmissor. Ele queria provar que era possível conversar com uma pessoa a quilômetros de distância sem o uso de fios. Hoje, a comunicação sem cabos chega a ser banal, mas no final do século XIX soava a bruxaria. Tanto que alguns paroquianos descontentes destruíram a oficina do padre inventor. Outros contaram que escutaram bate-papos estranhos do padre com uma caixinha de madeira. Mentes despreparadas para a revolução do rádio teriam concluído que Moura se comunicava com o além? Ou ele realmente tentou montar a sonhada máquina de Thomas Edison? Esse é mais um capítulo da eterna batalha entre a razão e a fé, na qual os fantasmas parecem ser os únicos que se divertem. Né? Então, aqui a gente viu nesse artigo, né, as tentativas ou a evolução dessas comunicações entre os vivos, né, entre os encarnados e os desencarnados, através de equipamentos eletrônicos. A gente vai fazer oportunamente, na sequência do Livro dos Médiuns, um estudo sobre transcomunicação instrumental,
nós temos algumas vozes que são gravadas, temos ali alguns textos interessantes, que a gente depois vai trabalhar direitinho para elaborar, né? Fazendo aquele parêntese, da mesma forma que nós falamos sobre a piropatia, né? Que é aqueles médiums que não se queimam, que é um caso que não tem, por exemplo, no livro dos médiuns. Nós tínhamos ali santos que andaram, que eram envolvidos por fogueiras, pessoas que andam sobre carvão, pessoas que seguram carvão em brasa e não se queimam, né? Esse é um tipo de mediunidade que nós nos baseamos para estudar no livro A Mediunidade dos Santos, né? Muitos santos foram classificados com essa mediunidade, principalmente na época da Inquisição. Eles eram queimados, e só que o fogo simplesmente se espalhava, tocava neles, não queimava a roupa, não queimava as suas peles, né? Então esse foi um parêntese que nós abrimos. Nós vamos fazer um outro caso, quando surgir a oportunidade, falar sobre transcomunicação instrumental também, né? Sobre a questão de registros de imagem, registros de voz. Então a gente vai fazer isso futuramente. E era exatamente aquela previsão que se tinha aqui na época, né? Mas é uma consolação, aqui é do Livro dos Espíritos agora. É uma consolação poderdes comunicardes com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Não existe nada mais acessível ao nosso sentido do que a fala ou a imagem propriamente dita, né? Já que nós temos ali os sentidos, né? Audição, paladar, tato, olfato e visão. Nós temos ali a visão e a audição como sendo ali os nossos sentidos mais importantes, né, da nossa interação com o meio físico. E aí então, independente de termos um médium que vai fazer todo aquele cerimonial de escrever, de uma casa espírita e tudo mais, a pessoa vai conseguir numa reunião particular ligar ali o seu televisor ou ligar o seu aparelho eletrônico e de repente começar a ouvir vozes. Não com aquela imagem tétrica que os filmes de terror costumam passar, né, porque a pessoa 3 horas da manhã o telefone toca, de repente ela vai ver a secretária eletrônica, tem um gemido na secretária. Mas simplesmente comunicações consoladoras, comunicações possíveis de conversar, de interagir com as pessoas de um modo, né? Pois é, agradecido, né? O horário político sempre tem ali as transcomunicações instrumentais do além profundo, né? Então, isso é uma expectativa que nós temos, né? Então, há um tempo atrás, a Fundação Espírita Casa André Luiz aqui de São Paulo, eles iam criar um laboratório para trabalhar com as comunicações, com as transcomunicações instrumentais. Eu não sei qual foi a evolução. Na época minha mãe frequentava esse centro, então isso foi divulgado numa das reuniões. E como ela agora frequenta uma outra instituição, eu não sei como é que deu o andamento desse trabalho, né? Seria até interessante vou tentar entrar em contato com eles para saber exatamente de que forma que se desenvolveu essa história. Então, assim, não deixa de ser um trabalho interessante, né? Imagina a gente poder conversar através de um rádio com os espíritos e eles respondendo com naturalidade, para a gente tirar as nossas dúvidas, conversar com os nossos entes queridos e tudo mais. Quem faz isso recentemente é exatamente qual é o nome dela? Sônia... Me lembra o nome dela aí, pessoal? Ou até pelo chat, já pensou, Ju? A transpsicografia. Sônia Rinaldi, eu lembro o nome dela agora. A Sônia Rinaldi, ela é uma estudiosa, né, da transcomunicação, tem livros publicados, ela é muito questionada a respeito da legitimidade dessas gravações, e é exatamente uma das gravações dela que a gente vai ouvir quando nós fizermos esse trabalho. E aí, então ela é criticada de charlatanismo, que isso não funciona e coisa e tal, mas dentro das orientações que ela passa para nós nas suas entrevistas e tudo mais, ela trata isso com absoluta legitimidade. Ela conversa com o esposo dela desencarnado com frequência, né? Talvez seria, né, soldado? São analogias que a gente vai... Analogias não, né? São neologismos que a gente vai desenvolvendo para poder trabalhar com isso, né? Kardec, por exemplo, logo no início das suas pesquisas, ele chamou de espiritologia o trabalho de voz direta, né? Já que tinha psicografia, então espiritologia eram os espíritos falando. Depois ele mudou para a voz direta, que de repente era mais interessante. Né, mas são as expressões que a gente vai criando, né? Transdigitação, psicodigitação, sei lá que nome que a gente daria para tudo isso, né? Tava com Deus, Val. A Fernanda colocou em cima para nós, né? De qualquer forma, é muito diferente interferências de sons. Somos muito propensos a fantasiar, mas a transcomunicação, creio que em se tratando de sons, não podemos negar. É um argumento muito interessante esse, né? Incorrer no erro, né, da pareidolia é mais fácil, mas quanto aos sons acho muito difícil. Olha, Fernanda,
são sistemas, né? Sistemas, como a gente estudou lá no começo do Livro dos Médiuns. Cada grupo que tem determinado conhecimento utiliza, aplica as suas explicações, aplica as suas orientações para poder justificar determinado fenômeno. Nós tivemos um programa aqui no Brasil, que vocês devem se lembrar, chama Caçadores de Enigma, uma coisa assim, que o Padre Quevedo era o responsável, né? E aí então esse nosso bom e velho Padre Quevedo, ele apresentava ali no quadro reportagens, né, matérias de pessoas que declaravam participar de fenômenos sobrenaturais pelo Brasil afora. Então eram pessoas que criavam fogo espontâneo, pessoas que tinham objetos lançados em cima da casa e tudo mais. E numa dessas ele entrevistou exatamente o Clóvis Nunes, né, que é um pesquisador de transcomunicação instrumental do Nordeste. E aí então, conversando com ele, durante a entrevista, o Clóvis apresentou o resultado do seu trabalho, e a resposta do Padre Quevedo, por exemplo, foi que, através da mente, a nossa mente é tão poderosa que nós conseguimos emitir os nossos pensamentos e serem captados por ondas eletromagnéticas. Pelo rádio, no caso, né? Os nossos pensamentos são ondas eletromagnéticas e eles acabam sendo captados pelo rádio. Então, várias pessoas num ambiente próximo, sempre ali criando isso através do pensamento e o equipamento justificando. Por outro lado, um outro tipo de sistema é que nós interpretamos aqueles barulhos como sendo frases, palavras. Então cada um dá uma justificativa diferente, mas ninguém quer aceitar. Exatamente por essa resistência de compreender a vida no mundo espiritual e a possibilidade dessas comunicações. O próprio Chico Xavier, né, foi alvo do Padre Quevedo, quando ele dizia que, embora seja uma pessoa de uma bondade inigualável, aquilo que ele psicografa nada mais é do que pensamento que ele capta das pessoas que estão presentes no ambiente. Então não tem nada de morto querendo falar por aí. E é uma contradição, né, porque o Padre Quevedo, com toda essa resistência sobre comunicação dos encarnados com os desencarnados, sobre a manifestação dos espíritos de modo geral, ele é um padre que acredita na aparição de Nossa Senhora, ele é um seguidor, né, um fiel, né, um devoto de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, quer dizer, como padre ele aceita a manifestação de alguns, como pesquisador ele nega a possibilidade dos espíritos, né? Então são tentativas, né? São argumentações que as pessoas têm para poder tentar explicar aquilo que a nossa razão ainda não compreende. Por um lado, isso é muito positivo, porque a gente não cai na fantasia, mas por outro, negar tudo é uma resistência meio que trata muito mais de ignorância, de receios, de preconceitos do que de lógica propriamente dita, né? Mas as coisas vão se estabilizando com o passar do tempo, elas vão se tornando mais verdadeiras, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso futuramente. A gente vai preparar um estudo bem bacana, com muita informação para analisarmos um pouquinho sobre isso, né? A Fernanda vai me mandar aqui um link, né, de sessão de transcomunicação, onde você percebe nitidamente a interferência na rádio, mas com a voz nítida e incrivelmente esclarecedora da entidade que fala. É em italiano, mas vale... Quero sim, passa sim para nós. É em italiano, mas vale a pena ver. Tá, eu tenho aqui vários áudios de transcomunicação aqui em português também, a gente vai somando depois, né? Muito bem. Próximo item agora, questão 935, que agora aqui é um ponto bastante crítico do nosso estudo. Bom dia, pessoal que chegou. 935, Kardec pergunta: que pensar da opinião das pessoas que consideram as comunicações do além-túmulo como uma profanação? Ou seja, uma blasfêmia, um pecado, uma proibição, uma violação às leis de Deus. Allan Kardec fez um estudo específico sobre isso, lá no livro Céu e Inferno, o último capítulo da primeira parte, né, que são duas partes, né? A primeira parte que trata dos dogmas e todas as ideias religiosas, e a segunda parte de depoimentos dos espíritos que desencarnaram e trouxeram para nós ali o depoimento sobre a condição em que eles se encontram, né, que é chamada de exemplos. Mas nessa primeira parte tem ali um último capítulo chamado Proibição de evocar os mortos, tá? Ele começa naturalmente na base dessa proibição, que é exatamente ali desde a época de Moisés, quando havia uma influência muito grande da sociedade egípcia sobre a sociedade hebraica, trazendo ali ideias, costumes, tradições, crenças e tudo mais, né? E os egípcios faziam evocações com muita frequência. E pelo fato de muita gente do Egito ir para a região do Oriente Médio e muita gente do Oriente Médio ir para o Egito, havia esse intercâmbio
de culturas. Então, tudo no Egito era feito através de evocações, adivinhações. Então era assim, era aquela casa da mãe Joana, entre os encarnados e os desencarnados. Né? Cada um fazia o que quer, perguntava o que queria, mais ou menos aquela coisa que a gente vê hoje, né? Escuta, né? Qual é o nome do meu marido? Qual é o nome do meu namorado? Será que eu vou casar com ele? Será que eu vou ficar rico? Como é que eu posso fazer para destruir tal pessoa? Então esses tipos de questionamentos, né, era muito comum no Egito naquela época, e isso começou também a ser feito lá entre os hebreus. E o mais importante, né, durante aquele período de fuga do Egito, o êxodo, que embora esteja no Antigo Testamento, foi um fato que aconteceu naquela época mesmo, que os livros de histórias, né, não especificamente naquela época, né, Wagner, porque a gente lembra que os egípcios, por serem uma sociedade muito poderosa, em termos de riqueza, de força militar e tudo mais, acabavam escravizando os hebreus. Aí aquela história de que nasceu Moisés, que conseguiu libertar os escravos, que eles passaram 40 anos passando, né, mais de 5 mil pessoas viajando de um lugar para o outro, atravessando aquela história do Mar Vermelho, né, que o Mar Vermelho se abriu, mas a gente não entra nesses detalhes miraculosos, né? Mas assim, imagina que durante 40 anos as pessoas estavam saindo de uma região numa condição de escravos, não eram pessoas assim, digamos, não sei se é a palavra correta, mas pessoas muito civilizadas. Eram escravos, pessoas agressivas, pessoas sensualistas, pessoas viciosas. Então 5 mil pessoas caminhando no meio do nada, cada uma fazendo o que quer, e ali então Moisés teve que impor a autoridade não apenas humana que ele tinha, mas a autoridade, porque ele era considerado um dos príncipes do Egito, né? Mas principalmente uma autoridade divina. Por isso as leis que ele colocava, ele dizia, Deus disse isso, porque o povo hebreu era muito temeroso a Deus. Então muitas das leis que ele colocava, ele tinha que colocar o selo divino para fazer com que elas acreditassem. E aí, durante esses 40 anos, experiências das mais bizarras foram vivenciadas que a gente não pode nem imaginar que a Bíblia não relatou. Imagina, por exemplo, a quantidade de assassinatos, a quantidade de estupros, a quantidade de doenças, a quantidade de crenças que se passava naquela época. Pessoas que eram das mais agressivas, das mais primitivas, das mais insociáveis, vivendo junto durante 40 anos num deserto. E aí então essas práticas espiritualistas foram levadas com eles, e eles faziam essas evocações. Daí então Moisés naquela época, para poder disciplinar aquelas pessoas, impôs então algumas regras. Se a gente estudar com detalhes, tanto Levíticos como Deuteronômios, que são 2 livros importantes do Antigo Testamento, lá do comecinho, lá do Pentateuco, né, estudado tanto pelos judeus como pelos muçulmanos, como também pelos evangélicos e católicos, né? Nós veremos ali leis que são colocadas para poder administrar situações das mais simples, como por exemplo, infidelidade, lidar com escravos, lesão corporal, destruição de patrimônio. Tudo isso era considerado naquelas leis. De que forma que você deveria fazer os sacrifícios para os deuses, ali em Levíticos, por exemplo, tem medidas que você vai construir o altar para sacrificar um cordeiro. Que você tem que colocar sangue não sei aonde, corta a cabeça, se pode comer carne, se não pode comer a carne. Então tudo isso diz respeito àquelas tradições e àquela forma de viver daquelas pessoas. E espiritualmente também eles tinham que receber essa disciplina. Tinham que ser disciplinados. Obrigado, Fernanda. Tinham que ser disciplinados. Por isso então essa proibição daquela época. Mas aí o que Kardec coloca exatamente nessa passagem do livro O Céu e o Inferno é exatamente isso, que conforme o homem foi amadurecendo, e ali então percebia que muitos profetas tinham contato com o mundo espiritual, mas as pessoas comuns não podiam ter. E Kardec questiona por que alguns podiam e outros não podiam. Por que nós tínhamos pessoas que recebiam mensagens através de sonhos? Jacó, por exemplo, a famosa escada de Jacó, quando ele via ali, né, anjos subindo e descendo do céu através de uma grande escada, outros que vieram conversar. Depois Jesus também teve comunicação ali com desencarnados e tudo mais. Então, mas eles podem porque eles são sagrados, os outros não podem porque são comuns. Então esse tipo de proibição nada mais é do que simplesmente uma proibição tradicional. Você proíbe por proibir. Proíbe porque aprendeu a proibir. Não pode porque não pode. Lembra mais ou menos aquela passagem, né, aquela experiência dos macaquinhos que vocês conhecem, né? Quem não conhece a gente faz uma lembrança rápida. Mas era assim, 3 macacos foram colocados numa jaula. Nessa jaula tinha ali o piso de metal, toda ela de metal, uma escada e um cacho de banana lá em cima. Cada vez que algum macaco tentasse subir naquela escada para pegar a banana, todos eles levavam choque.
Só o fato dele tentar. Então, cada vez que um tentava subir e todos levavam choque, eles batiam naquele que tentavam subir. E aí, cada vez que tentava subir, apanhava, subia, apanhava, subia, apanhava. Então, eles aprenderam que, se eles tentassem subir a escada, eles apanhariam. Depois, a experiência foi assim, eles começaram a trocar os macacos. E aí, então, trocaram o macaco, depois trocaram outro macaco, trocaram outro macaco. E eles não davam mais choques. E os macacos não subiam. Cada um que tentava subir, apanhava. Mas não porque levava choque, é porque eles simplesmente sabiam que se ele subisse, alguma coisa ia acontecer. Então, na verdade, aprendeu a fazer isso. A gente continua questionando, continua proibindo por uma questão de tradição, de hábito, porque aprendeu desse jeito. Mas já não utiliza mais a razão para poder mudar aquilo que pode ser mudado. Então, Kardec, quando pergunta aqui para nós sobre essa questão da proibição, se é uma profanação, se Deus proíbe ou não proíbe a comunicação com os mortos, né? E Kardec coloca isso, que se há uma proibição é porque há possibilidade. Eu não posso dizer assim, é proibido vocês voarem sem o uso de avião ou de helicóptero. Aí todo mundo vai dizer assim, mas por que você está proibindo se isso é impossível? Essa é a grande questão. Se eu proíbo a comunicação com os mortos, significa que é possível. E aí então a pergunta é, quais são os benefícios dessa comunicação? E é então que as pessoas se apegam a essas tradições mosaicas, essas tradições vindas da época de Moisés, que até hoje elas proíbem as comunicações, mas não se perguntam de quais são os benefícios. Se elas falam, por exemplo, com o Espírito Santo pode, se fala com o santo pode, se fala com a mãe, com o pai não pode. Às vezes eu pego vídeos para assistir de aparições e ali mostra, por exemplo, o depoimento de padres, de pastores e tudo mais, né? E aí então tem ali alguém que viu o filho aparecendo numa filmagem e o pastor diz assim, isso é obra do diabo. Porque o diabo pode utilizar as mais diversas formas para iludir as pessoas. Então eu fico me perguntando, se a minha mãe desencarna, ela vem falar comigo, é o diabo que veio falar através dela? Não é a minha mãe com aquele todo carinho que ela teve, com todo aquele amor que ela teve durante toda a nossa existência conjunta e tudo mais? E aí então é o que Kardec começou a questionar. Ele percebeu que através das comunicações com os espíritos, a partir do trabalho que ele desenvolvia na sociedade, ele via que os espíritos que vinham ali eram pessoas que queriam conversar. Alguns espíritos sofredores que se sentiam mais felizes, mais valorizados, né? Exato, César, é uma questão de dogma. Tudo que é dogma é proibido. É inquestionável. Você não questiona um dogma. Se você questiona esse dogma, se você viola esse dogma, você quebra a sua relação com as bases primordiais daquela crença. Para eles, né? Porque o espiritismo ele se baseia exatamente nesse tipo de comunicação. E aí então Kardec conversava com um espírito que dizia, olha, vocês não imaginam a vontade que eu tinha de conversar com vocês. E são vários depoimentos, né, daquela prima que vocês já conhecem, aquela minha prima, que trabalhava no grupo de desenvolvimento mediúnico da Comunhão Espírita de Brasília, e ali então muitos espíritos chegavam e falavam assim, olha, a gente tem que pegar fila para poder conversar com vocês aqui. Porque na verdade as casas espíritas também se organizam, quantos espíritos vão se comunicar, quem são os médios que são designados e tudo mais. E muitos espíritos dizem assim, olha, faz muito tempo que eu estou tentando me falar com vocês e somente agora eu consegui. Pela quantidade de espíritos que estão aqui na fila, quase que pegando senha para poder falar aqui nesse centro. E isso tem lógica. Porque senão ia virar assim, né? Qualquer espírito vem e fala, os médiuns iam viver 24 horas à disposição dos espíritos. E não é assim, há uma disciplina de horário. Você vai trabalhar das 7 às 8 horas da noite, nessas 7, 8 horas da noite, 5 espíritos vão se comunicar. E aqueles outros 50? Aqueles outros 1000 que estão querendo falar alguma coisa? Muitas vezes não é falar nada especificamente. Conversar com alguém é simplesmente dizer assim, poxa, que legal conversar com vocês. Para poder ter contato, né? Mais ou menos como vocês que estão fora do Brasil, Sandra, Ju, Fernanda, a Ana, a Silvia, né? E tudo mais, o pessoal que está fora do Brasil, que de repente sente prazer em conversar com a gente aqui do Brasil através dos programas de comunicação, trocar um e-mail, conversar através das redes sociais. Por que os desencarnados são diferentes? Vai dar carteirada, né, Wagner? Tá certo. Você vai pegar lá uma autoridade, lá você vai ver, vai te botar na linha rapidinho, né? O andador colocou, mas não há um critério de necessidade? Sim, é isso que os espíritos avaliam. Porque todos os espíritos têm ali as suas necessidades, os encarnados também têm. E cada grupo mediúnico tem um objetivo. Nós temos aqueles grupos, como já colocamos para vocês. Sim, supervisiona não só os encarnados, como também os desencarnados, os orientadores. Então há uma organização muito rígida nesse tipo de trabalho de comunicação, que a gente nem imagina, a gente acha que é só você chegar lá e a coisa acontece. E não é assim.
Nós temos trabalhos, por exemplo, de espíritos sofredores. Somente sofredores podem falar. Ah, mas eu queria conversar com a minha mãe para dar um beijo nela. Não, meu filho, aqui não é teu trabalho. Espíritos obsessores, espíritos familiares, espíritos superiores para trazerem orientações, que são reuniões específicas. Imagina, por exemplo, assim, Kardec estava na sociedade e São Luís ia trazer uma instrução para ele. Aí chegava ali a dona Joana e falava assim, eu queria falar com o Chicão, meu marido, será que eu posso? Não, minha filha, você vai ter que esperar porque agora é hora de instrução. Então tem toda essa diferença de comunicação no mundo espiritual, essa organização, que a gente não imagina. Achando que os bastidores ali, cada um faz o que quer, cada um age da forma que quer, qualquer médium está ali como escravo do mundo espiritual, e não é assim. Né? Então, para a gente poder perceber que as coisas né? As coisas foram evoluindo, os trabalhos também foram se disciplinando, os próprios espíritos também começaram a ter um conhecimento maior a respeito dessa possibilidade. E tudo isso em virtude do quê? Da observação de Allan Kardec. Quando ele começou a conversar com os espíritos e percebeu que vários tipos de espíritos se comunicavam. Desde os rebeldes, dos solitários, dos sofredores, dos instrutores, dos familiares, todo mundo poderia conversar. E eram espíritos, como ele disse, os desencarnados nada mais são do que pessoas. Do que pessoas que viveram aqui enquanto estavam vivas. Vivas biologicamente, naturalmente. Braz colocou, né? Será que teve utilidade a invenção do diabo por Zoroastro para frear a humanidade? Olha, Braz, não é uma questão de criação de diabo por Zoroastro. Essa dualidade do bem e do mal existia desde a época dos gregos. É uma crença muito antiga. Né? Então os gregos já pensavam no bem e no mal, no claro e no escuro, da saúde e da doença. Então é quase que algo instintivo do ser humano criar esse tipo de contradição para poder balancear o seu psiquismo. E isso certamente foi positivo para a época, tanto que Jesus fala do diabo, que os outros falam das trevas e tudo mais, porque havia necessidade de você disciplinar as pessoas dizendo assim, olha, se você não fizer tal coisa, vai acontecer. Imagina aquilo que eu falei para vocês, 40 anos no deserto com todo tipo de gente. Imagina você, Braz, você é o Moisés, e você está lá com aquela legião, 5.000 pessoas, saindo de uma condição de escravidão, e você vai ter que administrar isso durante 40 anos. Tem coisa melhor do que você administrar as pessoas do que através do terror? É uma estratégia que você usa. De você chegar e falar assim, olha, se você não fizer tal coisa... Pois é, vocês né? Você ia descer o sarrafo em cima de todo mundo ali, né? Moisés achou por opção exatamente isso, fazer esse terrorismo espiritual, esse terrorismo psicológico, para que as pessoas fossem mais disciplinadas. E teve o lado positivo para aquela época, só que mais uma vez a gente foi amadurecendo. E através dessas comunicações, por exemplo, os espíritos vieram dizer que em vez da gente pensar no inferno, a gente pensa no sofrimento. Em vez de pensar no diabo, acho que a gente pensar em espíritos inferiores. Em vez de pensar em anjos, pensemos em espíritos superiores. E aí então nossa concepção do mundo espiritual vai se transformando. Só que essa é uma mudança que, como a própria doutrina espírita já previu, e já prevê também, é algo que vai acontecer daqui a algumas gerações ainda no futuro. Se a gente pensar assim, quantos acreditam em espíritos superiores e inferiores no nosso planeta? Quantas pessoas acreditam em demônios e diabos e anjos no planeta todo? A gente tem ali uma pequeniníssima minoria que tem essa visão diferenciada desse dogma do passado. Então sim, teve o lado positivo. Mas sim, também nós vamos nos esclarecer. A partir do momento em que os homens... Né? Exato, Wagner, é essa questão da dualidade que eu falei para você. É uma necessidade do psiquismo humano ter essa contradição de você viver o bem com medo do mal. Mas com o passar do tempo, isso vai se transformar. E de que forma que isso vai se transformar? Conforme as pessoas forem encarnando e desencarnando, e cada vez que elas voltam para a nova reencarnação, elas voltam mais esclarecidas. Então, na verdade, não é um indivíduo que de uma hora para outra vai ter um estalo e ele vai dizer assim, tá, então eu vou parar de acreditar nisso a partir de agora. Na verdade, ele vai começar a ver as coisas diferentes através das lembranças que ficam guardadas no seu inconsciente. De olhar, por exemplo, é o nosso caso, que a gente começa a olhar para esses conceitos de dogmáticos, né, das religiões tradicionais, e a gente não consegue mais aceitar isso. De você pensar assim, olha, eu posso não acreditar em tudo que o Espiritismo traz, mas, poxa vida, acreditar nessas ideias tão infantis, de imaginar que o diabo é aquele ser vermelho com chifre, com uma cauda, com tridente, que vive no inferno espetando pessoas, é uma imagem tão infantil que a gente já não consegue mais imaginar.
Então, quer dizer, a nossa razão começa a amadurecer, esses conceitos começam a ficar descartados e a gente começa a absorver novas concepções. E isso por quê? Porque no nosso inconsciente estão registradas essas visões que nós mesmos tivemos no plano espiritual. Mas algumas vezes, mesmo que eu tenha visto isso, eu volto e continuo trazendo aquela educação do meu passado. Então, mesmo que eu tenha visto, lá quando eu volto para cá, eu começo a ter contato com tudo de novo, eu começo a lembrar das coisas, eu continuo alimentando isso. Então, quer dizer, mas daqui 2, 3, 4 gerações, esses conceitos humanos vão se transformar. Talvez seja o tempo, né, em que as religiões vão se reformar. Porque a gente não fala da questão moral de cada religião, mas a gente fala da questão dogmática, da visão que elas têm, que elas construíram do mundo espiritual, e é isso que infelizmente limita. E é o que faz, a gente pode perceber por que as pessoas hoje não dão tanta importância para o inferno e para o diabo. Por que as pessoas vivem o oba-oba do dia a dia sem preocupação em se transformar moralmente? Por uma falta de crença. Esses conceitos já não têm credibilidade para a grande maioria das pessoas. Né? O Brás colocou nesse Papa que está aí, não deixa de ser um prejuízo para a humanidade, porque ele confirma inferno e Satã. Né? Olha, Brás, dentro daquela convicção religiosa, né? Para os católicos talvez, mas aí, né, cada um vai amadurecendo, porque entre os próprios católicos, muitos vão à missa para receber a bênção, para receber ali todos os sacramentos e tudo mais, mas eles não dão muito ouvido para essas coisas não. Né? Eles preferem muito mais pensar numa liberdade do espírito, e pensar no desenvolvimento do espírito. Muitos até pensam na própria reencarnação. Estão ali na missa, participando de tudo que tem que participar, olha para a família e percebe que aquela família são espíritos afins que reencarnaram. Mas cada um vai amadurecendo com o tempo, não adianta a gente querer violar a consciência das pessoas. Né? Isso, infelizmente, atrasa, mas não significa necessariamente prejudica. Ninguém sofre por isso, né? Apenas precisam ali amadurecer um pouco mais. E a gente tem que respeitar isso. Né? Kardec, o que ele criticava, na verdade, não eram as religiões, mas era exatamente o malefício que essas crenças, ainda infantis, trazem para essas pessoas. Então vamos lá, né? A resposta que a gente começou a ler aqui não terminou. Questão 935, então. Que pensar da opinião das pessoas que consideram as comunicações do além-túmulo como uma profanação? Resposta: não pode haver profanação quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e decoro. O que o prova é que os espíritos que vos são afeiçoados se manifestam com prazer, sentem-se felizes com a vossa lembrança e por conversarem convosco. Profanação haveria se as evocações fossem feitas com leviandade. Né? E mesmo assim, havendo essas profanações, que é o caso que a gente já trouxe para vocês aqui várias vezes, né? Você se lembra que eu saí esses dias atrás, fui num compromisso, e na volta no semáforo aqui em São Paulo, eu recebi um bilhetinho de uma pessoa dizendo que nós tínhamos ali uma médium que fazia amarrações, curas, limpezas de aura, fazia isso, fazia aquilo, né? Fazia toda aquela parafernália mediúnica, né? E aí então, nesse processo todo, havia a comunicação com o mundo espiritual para poder resolver problema afetivo. E isso sim a gente pode considerar uma profanação, não no sentido do pecado, mas exatamente no sentido de um prejuízo para a possibilidade de comunicação, para a seriedade desse processo. Né? E quem faz isso também não precisa pensar em todos aqueles transtornos que a gente sempre vê como resultado. Né? Comentário de Kardec aqui então. Ele diz assim: a possibilidade de entrar em comunicação é uma bem doce consolação, que nos proporciona o meio de nos entretermos com os parentes e amigos que deixaram a terra antes de nós. Pela evocação, eles se aproximam de nós, permanecem do nosso lado, nos ouvem e nos respondem. Não existe mais, por assim dizer, separação entre nós e eles, que nos ajudam com seus conselhos, nos dão testemunhos de sua afeição e do contentamento que experimentam por nos lembrarmos dele. É para nós uma satisfação sabê-los felizes e compreender através deles os detalhes da sua nova existência, adquirindo a certeza de um dia, por nossa vez, nos juntarmos a eles. E nós temos ali, principalmente vindo de Chico Xavier, vários livros que foram publicados apenas com mensagens psicografadas. A família autorizou, né, permitiu que
essas mensagens fossem divulgadas com seus detalhes, com as suas particularidades, né? Porque tem ali algumas mensagens em que eles contam fatos que somente a eles interessam, né? É o caso, por exemplo, desse livro do filme, né, As Cartas Psicografadas por Chico Xavier. Nós temos ali os depoimentos, como eu comentei com vocês, os depoimentos de vários familiares, né, que liam trechos explicando ali sobre a situação que aconteceu na época, o modo como eles lidaram com essa situação, muitas vezes de uma forma muito dolorosa, né, porque eles pensavam assim, né, poxa, minha vida acabou para sempre, porque não tem mais sentido, e de repente uma mensagem dessa vem e revitaliza aquele núcleo, né. Nós tivemos ali, por exemplo, As Crianças no Além, se eu não me engano, um livro psicografado, um livreto, na verdade, psicografado, trazendo ali informações sobre uma família daqui de São Paulo, da década de 80, final da década de 70, eu não me recordo exatamente, que traz a comunicação, uma história muito trágica, em que eles estavam viajando em 2 carros e houve um acidente, 3 crianças desencarnaram ao mesmo tempo. E dessas 3 crianças, então, a família ficou completamente desolada, o que é muito natural, né, com 4, 5, 6 anos de idade. Né, ou tinha, acho que a turma de 12, inclusive. Aí, então, nesse livro, conta um deles, né, contando exatamente toda a história, como eles estão, a importância da família de se refazer e tudo mais, e o efeito positivo que teve também. Então, temos vários livros que são publicados, e vale a pena para quem gosta, né. Um livro que eu gosto muito, né, é o livro... me fugiu o nome agora. Intercâmbio com o Bem. Intercâmbio do Bem, chama. Né, o Wagner até me deu de presente, né, Wagner? Obrigado. De novo. Então, esse Intercâmbio do Bem é um livro que cada página... cada capítulozinho é uma psicografia, né, que conta ali qual é a situação, quem são os personagens, qual é o relato, e são relatos absolutamente comoventes. E isso mostra o grande benefício que a comunicação com os desencarnados pode fazer na vida de uma pessoa. Tem um caso, né, para a gente poder fechar aqui o nosso estudo de hoje, na Revista Espírita de março de 58, desculpem, março de 58, que é o caso de uma mãe que depois de de se separar da filha de 14 anos de idade, ela estava desesperada para poder cometer o suicídio, para poder reencontrar com a filha. E aí então ela soube da possibilidade de comunicação, conversou com uma médium que também não tinha muita experiência naquele tipo de trabalho, e aí então convidou Kardec para poder participar. E aí então Kardec ajudou na administração, né, na condução daquela comunicação, e a mãe saiu super satisfeita, feliz da vida, já não pensava em mais nada daquilo tudo, simplesmente porque conseguiu essa comunicação. Então hoje muitas vezes nós temos ali que, independente da religião, que as pessoas busquem algum tipo de consolação, de imaginar assim, não, porque Deus vai me ajudar, porque Jesus vai me ajudar, porque a Bíblia me sustenta, essas coisas todas. Muitas vezes nós temos pessoas que têm um grau de dependência psíquica tão poderoso, tão forte, com esses desencarnados, que a pessoa se sente completamente desolada. E aí muitas vezes pensa até mesmo em tirar a própria vida, porque já não vê mais sentido nisso. E através de um pequeno contato como esse, que não tem nada de demoníaco, nada de satânico, nada de profano, permitindo que as pessoas ali retomem suas vidas com uma nova visão, com a certeza da continuidade, fortalecidas por essa fé, por essa certeza. Então, para nós, da doutrina espírita, isso para nós é óbvio. Mas para aqueles que combatem muito mais porque aprenderam a combater, do que por entenderem exatamente aquilo que pode acontecer. O que é um grande prejuízo. Mas, como a gente lembra sempre, né, tudo evolui, e a dor, a nossa grande professora, está sempre à nossa disposição. Se a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. E muitas vezes uma dor inconsolável, a princípio, vai fazer exatamente com que a gente busque essa abertura para o mundo espiritual, que eles estão ali tão ansiosos em se comunicar. Porque não é apenas aquele que desencarna, aquele que fica, que sofre. Quantos e quantos espíritos trazem seus depoimentos por estarem inconformados de desencarnarem e de se separarem dos seus espíritos, dos seus amigos familiares que ficaram, dos seus amores. E aí muitas vezes tornam-se, inclusive, obsessores dessas pessoas, por não conseguirem se separar, por não conseguirem mudar o seu modo de sentir, e mesmo amando aquelas pessoas, provocam esse prejuízo. Tudo isso por quê? Porque há essa barreira quase que intransponível entre o mundo material e o mundo espiritual, que as religiões tradicionais não conseguem ultrapassar. Mas o Espiritismo conseguiu ali achar uma brechinha nesse muro e está ali comunicando, quase que de uma forma clandestina, entre os dois lados desse muro, né? E agora se tornando muito mais aberto,
porque basta a gente colocar num programa de grande exposição, como é o caso de Mais Você, de Ana Maria Braga, quando entrevista, por exemplo, médium de comunicação, como foi o Celso de Alfmeida Afonso, como foi o Divaldo em outras oportunidades, a audiência foi lá em cima. Que não são pessoas espíritas, mas são simpatizantes na sua maioria. Porque veem que aquilo é algo que dá para nós uma perspectiva diferente da vida que nenhum texto religioso consegue fazer. Porque é a realidade, é a prática de você sentir de novo, lendo as palavras, ouvindo as palavras de um ente querido, aquilo que você gostaria mesmo de sentir do seu lado. E não ficar naquele silêncio de conformação, porque chega no mundo espiritual, né? Poxa vida, senti tanta saudade de você, mas eu tentei o tempo todo falar com você e você não acreditava nisso. Você não aceitava, você achava que era proibido, era eu que estava tentando falar. Quantos e quantos depoimentos nesse sentido os espíritos trazem para nós? Muito bem. O próximo item que a gente vai falar vai ser sobre as dores inconsoláveis e a forma como nós, nessa mesma condição, influenciamos os espíritos de uma forma extremamente dolorosa e negativa. Tá? Então é a continuidade do nosso estudo na nossa próxima quinta-feira. Beleza? Alguma coisa que vocês queiram colocar, pessoal? Podemos encerrar por aqui? Tranquilo? Beleza, então. Bom, a Vaninha não se encontra aqui na sala por causa da conexão dela. Teve um problema. É um problema que ela não consegue se manter estabilizada lá, então acabou caindo, né? Mas a gente torce para que ela volte, né? Bom, Fernanda, a Cindy, a última notícia que a gente teve dela, que foi de ontem à noite, a Vaninha falou com a irmã dela, com a Nara, por volta das 9h30, dizia que ela estava ainda em coma induzido, tá? Porque assim, o quadro inicial era que ela tinha infartado, estava em coma e entubada, né? Através de uma ventilação mecânica. E aí então ela foi constatado que não houve problema cardíaco dela, foi mesmo uma parada respiratória que ela teve. Eu tinha conversado com ela na sexta-feira e ela estava com um resfriado muito forte, com muita tosse. Então talvez isso tenha afetado, né, o pulmãozinho dela e ela acabou tendo essa parada, né? Então ela foi levada para o hospital, né, e se encontra ainda entubada. Hoje de manhã ela ia começar a fazer o trabalho de fisioterapia respiratória, mas ainda estava, né, até ontem à noite, como eu disse para você, estava ali em coma, induzido ainda, né? Vamos ver agora durante o decorrer do dia as próximas notícias que a gente receber, se elas são, né, tão positivas como foi a de ontem, né? Assim, né, o pouco que ela conseguiu melhorar, só o fato de saber que ela não teve nenhum comprometimento cardíaco foi muito positivo, né? A nossa preocupação agora é com relação à questão neurológica, né? Porque pelo fato dela ter ficado um tempinho sem respirar, isso pode gerar algum tipo de prejuízo, né, no cérebro dela. Então a gente torce para que assim que ela volte do coma, que ela comece a apresentar sinais ali de lucidez, de consciência, né, que ela consiga retomar a vidinha dela, né? Então a gente está aqui na torcida, né, as nossas preces voltadas para ela com toda a intensidade possível, né? Bom dia, pessoal que chegou. Com toda a intensidade possível, né, a melhor possível, né? Porque se o mundo espiritual conseguir ouvir a gente do modo como a gente imagina, eles devem estar atordoados de tantos pedidos que chegaram lá do outro lado, né? Então, com certeza, né? Por si mesma ela já tem ali a própria